Olá, bom dia. Nós vamos começar aqui com o capítulo 1, vetores. Para o exercício deste capítulo, nós escolhemos o exercício 36 da página 32, que diz o seguinte: um avião voa do campo base para o lago A 280 km de distância, na direção de 20 graus nordeste. Após soltar os suprimentos, ele voa para o lago B, que fica a 190 km em 30 graus a noroeste do lago A. Determine graficamente a distância e a direção do lago B para o campo de base. Primeiro de tudo, nós fizemos o nosso desenho para identificarmos como começar a fazer essa conta. E decidimos começando definindo os termos de x e y, que para isso temos o cosseno de 20 graus igual a x sobre a. Só que como nós precisamos do AX, a gente mudou a fórmula para isolarmos esse termo, que ficou o seguinte: AX, A cosseno de 20, que o resultado deu 263,11. Tendo já essa fórmula, nós só repetimos com os valores de cada termo. No AY ficou A seno de 20, que o resultado foi 95,76. No BX, nós tivemos que colocar um menos B, que aí ficou menos 190 vezes cosseno de 60, que deu igual a menos 95. E o BY foi B seno de 60, que o resultado foi 164,54. Assim que obtivemos esses termos, nós aplicamos em uma fórmula que precisarmos, que é essa, do R igual a AX mais BX mais AYBY, que deu o resultado de 168,11 I mais 260,30 J. Quando obtivemos esse resultado, aplicamos em outra fórmula, que é o R igual a raiz quadrada com os termos ao quadrado, que deu o resultado de 309,86 km. E aí tivemos a nossa distância. Depois que obtivemos a nossa distância, nós precisamos da nossa direção, que foi aqui que descobrimos que com um arco cosseno dava para descobrir a direção. Foi igual a 168,11 dividido por 309,86, que o resultado da direção é 57,14 graus. Agora, o nosso segundo exercício é sobre o capítulo 2, sobre o movimento unidimensional. Nós escolhemos o exercício 14 da página 66, que diz o seguinte: um corpo se move ao longo do eixo x de acordo com a equação x igual a 3t ao quadrado menos 2t mais 3, em que x está em metros e t está em segundos. Determine a velocidade escalar entre t igual a 2 segundos e t igual a 3 segundos. Primeiro aqui, nós fizemos o ΔT, que é igual a 3 menos 2, que é igual a 1. Aí nós fizemos a posição inicial, que seria substituir o 2 no lugar do t, que ficou 3 vezes 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 3, que ficou igual a 11 metros. E a posição final, que substituímos o 3 no lugar do t, que ficou 3 vezes 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 mais 3. O resultado deu 24 metros. E aqui nós fizemos a velocidade média, que fica igual a ΔX dividido por ΔT. Como nós já descobrimos o ΔT, nós só colocamos o 1 ali embaixo, que é o resultado. E ali o ΔX, que é substituir a posição final menos a posição inicial. Então, vimos que a nossa velocidade média é igual a 13 metros por segundo. Já a questão B diz o seguinte: a velocidade instantânea em t igual a 2 segundos e t igual a 3 segundos. Para isso, primeiro, nós vamos derivar a função inicial para a primeira derivada, que daí seria a fórmula da velocidade, que ficou igual a 6t menos 2. Em t em 2 segundos, nós só vamos substituir o 2 no lugar do t, que ficou igual a 10 metros por segundo.
E já a 3 segundos, nós vamos fazer a mesma coisa, só que substituir o 3, que ficou igual a 16 metros por segundo. E esses são nossa velocidade instantânea no momento t igual a 2 e t igual a 3. Aqui temos a questão C, que pede a aceleração média entre t igual a 2 segundos e t igual a 3 segundos. Isso nós vamos fazer primeiro a velocidade inicial, que é igual a 6 vezes 2 menos 2, que é substituindo o 2 no lugar do t, que fica igual a 10 metros por segundo. Já na velocidade final é a mesma coisa, só que no lugar do 2 vai o 3, que fica 16 metros por segundo. Para conseguir isso, é só a velocidade inicial e a velocidade final. Na aceleração, nós temos o ΔV sobre o ΔT, que isso é a velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial, que fica 16 menos 10 sobre 3 menos 2, que a aceleração fica 6 sobre 1, então descobrimos que a aceleração média é 6 metros por segundo ao quadrado. Na questão D, pede a aceleração instantânea em t igual a 2 segundos e t igual a 3 segundos. Uma outra forma de conseguir a aceleração é derivar novamente aquela primeira função do exercício, que fica a segunda derivada, que é igual a 6 metros por segundo. Assim, já descobrimos que a aceleração é a derivada da velocidade e, portanto, em qualquer instante ela será 6 metros por segundo, porque não tem nenhuma letra ali para substituir para fazer um valor diferente. Então, essa é a aceleração instantânea e a aceleração média. Na questão E, nós temos que descobrir em qual instante o corpo está em repouso. E nisso, nós vamos pegar e derivar de novo aquela primeira equação, que fica a equação da velocidade, que é x, que é a derivada, né? Que é 6 vezes t menos 2. E nisso, nós não vamos substituir, porque nós precisamos do t. Então, nós vamos isolar ele, que fica igual a t igual a 0,33 segundos, que é o momento em que o corpo está em repouso. E temos a nossa terceira questão, que é sobre o capítulo 3, movimento em duas dimensões. Nós escolhemos o exercício 24 da página 95, que diz o seguinte: um pneu de 500 metros de raio gira a uma velocidade constante de 200 RPM. Encontre a velocidade e a aceleração de uma pequena pedra alojada na banda da rodagem do pneu, na sua borda exterior. Primeiro, nós vamos transformar as revoluções em hertz, que fica 200 revoluções igual a 60 segundos, F revoluções igual a 1 segundo. Então, nisso ficou 3,33 Hz. Tendo esse resultado, nós vamos aplicar na fórmula da velocidade, que é V igual a W vezes R, que fica V igual a 2π vezes o F vezes o R, que dá um resultado de 10,46 metros por segundo. Depois disso, nós precisamos da aceleração centrípeta, que é igual a AC igual a V ao quadrado dividido por R, que fica uma aceleração de 219 metros por segundo. Assim, descobrimos que a velocidade e a aceleração de uma pequena pedra alojada na banda de rodagem do pneu são, respectivamente, 10,46 metros por segundo e 219 metros por segundo ao quadrado. Aqui está a nossa quarta e última questão. Ela também é sobre o capítulo 3, movimento de duas dimensões. Nós escolhemos o exercício 37 da página 96, que diz o seguinte: o piloto de um avião nota que a bússola indica o rumo para oeste. A velocidade escalar do avião em relação ao ar é de 150 km por hora. O ar está se movendo com uma velocidade de 30 km por hora em direção ao norte. Encontre a velocidade do avião em relação ao Sol. Nisso, então, nós fizemos o desenho para entendermos melhor o exercício e fomos para a fórmula da velocidade, que é V ao quadrado igual a velocidade do avião em relação ao ar e a velocidade do ar,
que ficou igual a v ao quadrado igual a 150 ao quadrado mais 30 ao quadrado, que deu um resultado de 153 km por hora. Depois disso, nós queremos encontrar em que local está o avião, em qual grau ele está. E nisso fizemos a fórmula aqui para encontrar o ângulo, que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do alfa. Ficou igual a 30 ao quadrado igual a 150 ao quadrado, mais 153 ao quadrado, menos 2 vezes 150 vezes 153 cosseno de alfa. Nisso tudo, então, deu cosseno de alfa igual a 0,980. Colocando na calculadora esse resultado com um arco cosseno, tivemos o ângulo de 11,47 graus a noroeste. Esse é o local que está o nosso avião.